Na figura tem-se, apoiado no plano alfa, um cone circular reto cuja altura mede 8 centímetros e cujo raio da base mede 4 centímetros. O plano beta é paralelo a alfa e a distância entre os dois planos é de 6 centímetros. Assim, determine o volume em centímetros cúbicos do tronco de cone situado entre os planos beta, alfa e beta. Bom, então aqui para nós calcularmos o volume do tronco, nós vamos fazer, na verdade, a diferença entre o volume do cone maior e o volume do cone menor. Então, para cada um deles, nós precisamos do raio da base e de suas respectivas alturas. Então, o problema nos dá a altura do cone maior, que é 8, e como ele fala a distância entre os dois planos, alfa e beta, é de 6 centímetros, a distância entre os planos alfa e beta é a altura do tronco de cone. Então, isso significa dizer que a altura do cone menor é de 2 centímetros, já que a altura do cone maior é de 8. Então, vou fazer esse desenho aqui. A altura do cone maior é de 8 centímetros. Como a altura do tronco é 6, então fica subentendida a medida em centímetros. Então, a altura do cone menor é 2. A altura do cone maior, o raio da base do cone maior é 4 centímetros. Aqui está sendo dito, na figura, tem-se um cone circular reto, cuja altura é 8 e cujo raio da base mede 4 centímetros. Então, o raio da base do cone maior é de 4 centímetros. Então, aqui vale 4. E aí nós podemos observar a semelhança de triângulos entre o raio das bases desses cones e suas respectivas alturas, do cone menor e do cone maior. O triângulo formado pela geratriz como sendo a hipotenusa, uma vez que os ângulos aqui são ângulos retos. Aqui um ângulo reto, aqui um ângulo reto. Então, esses dois triângulos retângulos formados pelas geratrizes de cada um dos cones, os raios das bases e as alturas de cada um desses cones, são triângulos semelhantes, uma vez que esses raios são paralelos. Então, por semelhança, observe que a altura do cone maior, que é 8, é o dobro, que é um cateto, é o dobro do raio da base, que é o outro cateto. Então, seguindo essa proporção, como a altura é o dobro do raio da base, no cone menor, a altura é 2, vai ser o dobro do raio da base, esse raio da base aqui tem que ser igual a 1. Então, o raio da base do cone menor é 1. Então, com isso, o volume do tronco, vou escrever aqui, o volume do tronco é igual o volume do cone maior menos o volume do cone menor. O volume do cone maior, lembrando que fórmula de volume do cone, é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, 1/3 de π vezes o raio ao quadrado, então 4 ao quadrado, vezes a altura 8, que é o volume do cone maior, menos 1/3, agora nós estamos calculando o volume do cone menor, πr2, o raio é 1 ao quadrado, vezes a altura 2. Então, aqui nós vamos ter 16 vezes 8, 128, então vai ficar 128π sobre 3, que é o volume do cone maior, menos 1 ao quadrado é 1, vezes 2, 2π sobre 3, que é o volume do cone menor. E aí, como está tudo sobre 3, 128 menos 2, 128π menos 2π, então nós vamos ter 126π dividido por 3. 126 é divisível por 3, vai dar exatamente 42. Então, o volume do tronco é dado por 42π, como as medidas de comprimento são dadas em centímetros, então o volume é dado em centímetros cúbicos. Então, a resposta, o volume do tronco é de 42π centímetros cúbicos.